Boa noite, Marinês, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Daqui a pouco o povo chega. Nós estamos com 315 seguidores. Bom, hoje, conforme o anúncio, né? Conforme a nossa capa aqui, que nós vamos falar sobre avaliação de fornecedores. Então, fornecedor, há quem diga que fornecedor é a alma do negócio, que se não tiver fornecedor, você não consegue manter o seu negócio, né? E bons fornecedores, na verdade, bons fornecedores, né? E não esquecer que fornecedor faz parte de uma corrente, né? Porque todo fornecedor precisa de um cliente e todo cliente precisa de um fornecedor. É uma corrente, são elos, um elo ligado no outro, desde o extrativismo, né? Desde o extrativismo até o descarte dos resíduos industriais decorrentes do uso de todas as matérias-primas. Então, nessa cadeia todinha do extrativismo, porque tudo vem da natureza, né? Muita coisa modificada, mas a base é da natureza. E até o descarte, né? Quer dizer, tudo é uma corrente que tem começo, meio e fim. E nós vamos falar de da parte inicial, que é a parte dos fornecedores. Nenhuma empresa, de fato, sobrevive, né, sem bons fornecedores. E Marco, boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos ver o que é que a gente tem que verificar dos nossos fornecedores, o que é que a gente vai verificar para você ter uma certa segurança de que aquele fornecedor vai te sustentar, né, com materiais durante todo o teu processo. Porque se ele falhar, né, na maioria das vezes, se você é um fornecedor extrativista, vai fornecer para o primeiro cliente. Se faltar alguma coisa para ele, o resto da cadeia vai ser prejudicada. Então a ideia, o que é? É que essa corrente se perpetue, né, o máximo possível, que possa atender regularmente, né, em quantidades, preço, prazo, conforme o necessário. Bom, então nós vamos ver em seguida quais são os tipos de avaliação que a gente faz com os fornecedores, né? Então tem uma pequena listinha aqui, vamos ver. Então os tipos de fornecedores, né? Tipo de avaliação de fornecedores. Então tem, o material está dividido em 3 partes. A primeira parte é aplicável a todos os fornecedores. Então nós vamos ver quais são os requisitos de cada fornecedor, da primeira parte. A segunda parte é aplicável aos fornecedores não certificados de ISO 9000, né? Ou outro sistema de gestão equivalente, porque existem vários sistemas de gestão. Muitas vezes nem tem da certificados, né, mas tem um sistema implantado. E a terceira parte é a avaliação da situação legal da organização, aquela que pode prejudicar, assim, tremendamente o ciclo todo, né? E tem uma notinha aqui, que os fornecedores certificados estão dispensados dessa avaliação, desde que apresente o certificado ISO 9001-2015 ou válido ou equivalente, né, para a data atual e anexado a esta avaliação. Lembramos que o certificado ISO é válido por 3 anos a partir da data da certificação, tendo que ser revalidado após o vencimento. Então aquele certificado que você recebe ali na primeira auditoria, você tem que validar ele a cada 3 anos, né? Isso daí é para garantir para os clientes, né? E para a própria organização
porque a empresa que tem um sistema de gestão com base na ISO 9001, 14001 ou qualquer outro sistema de gestão, tem sistema alemão, sistema inglês, sistema americano, então são vários, a ISO é internacional, mas cada país muitas vezes tem alguma coisa adicional. Então a necessidade que essas empresas têm de se manterem assim organizadas com base num sistema de gestão. Então nós vamos dar uma olhadinha agora. Nós temos aqui a primeira parte. Então são 3 partes. A primeira parte é a parte de avaliação de desempenho do fornecedor, né? Então vamos ver o que é o tal do desempenho do fornecedor. Está ali. A todos os fornecedores. Isso é aplicável a todos os fornecedores. Então está aqui. A qualidade medida em ppms. Antigamente era em percentual, agora é em ppms. Então o objetivo é atingir no máximo 250 ppm. 250 ppm significa 250 peças ou itens ou lotes, depende da unidade que for acordada, 250 itens em relação a 1 milhão de itens. Isso daí deve ser monitorado assim estatisticamente e mensalmente, ou numa frequência que seja acordada entre cliente e fornecedor, né? O cálculo do ppm está aqui, é a quantidade de produto não conforme vezes 1 milhão dividido pela quantidade fornecida. Isso daí, eu falei no índice de 250 ppm aqui em cima, mas a empresa é que define qual é o valor. Pode ser 500, pode ser 2.760, pode ser 10. A Toyota, por exemplo, o objetivo da Toyota é 10 ppm. É quase a perfeição, né? Mas a perfeição não existe, a gente já sabe. O outro requisito aqui de avaliação de desempenho é o prazo de entrega. Né? O prazo de entrega aqui, P. Então, P mínimo de 95% das entregas completas na data combinada. Estatística mensal. Então, também é calculado por lote, por quantidade de peças. Aí é o acordo feito entre cliente e fornecedor. Mas eu tenho que ter um atendimento ali de 95% das entregas na data combinada. A estatística também está dizendo mensal aqui, mas ela pode ser semanal, semestral, depende do nível do fornecedor. Se você tem um fornecedor lá excelente, por exemplo, você não precisa pedir mensal, você pode pedir semestral ou anual, e ele vai te fornecer isso. A fórmula aqui, o P, do prazo de entrega, é o que foi fornecido em atraso vezes 100 dividido pelo fornecimento total. Então, uma percentual comum já. Preço. Então, são 3 requisitos aqui, né, na primeira parte. É qualidade, prazo e preço. Pode existir outros indicadores aqui, a empresa pode colocar objetivos aqui específicos. Esses aqui são os mais comuns, né? Então, qual que é o objetivo aqui? Entre os 3 melhores preços, em termos de moeda, mas pode ser outro indicador. Do mercado, com cotação anual entre os fornecedores candidatos. Então, você tem lá vários fornecedores candidatos. Os 3 que apresentarem melhores preços serão qualificados. Em termos de moeda, os 3 melhores preços das cotações apresentadas. Então, hoje você pode ser o primeiro nesse ano, e no ano que vem você pode ser o terceiro ou o quarto sair da lista, e assim por diante. Esse é um método utilizado. Esses indicadores são muito aceitos pelas certificadoras que trabalham com ISO 9000. As unidades aqui, eu falei algumas unidades, mas as unidades podem ser diversas. Aí tá no finalzinho aqui. Pode ser peça, quilograma, lote, moeda, entre outras. E a frequência também, pode ser horária, diária, semestral, mensal, trimestral, semestral, anual, e assim por diante. Então, toda vez que a gente fala entre cliente e fornecedor, nós estamos dizendo que sempre existe um acordo, não existe uma fórmula geral, né, um padrão sobre isso.
Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, né, nessa parte de fornecedor, é que, além dessas diferenças que podem existir de cliente e fornecedor, estabelecer o seguinte: eu dou consultoria, já dei consultoria para mais de 150 empresas, né? Então, mas o que a gente vê na média é isso daí. Só que muitas vezes ocorre que o cliente quer fazer essa avaliação, né? Quando na verdade o cliente muitas vezes ele já tem que fazer a avaliação dele próprio para os clientes dele, né? Que é o próximo passo, né? O que acontece? Ele acaba fazendo dois levantamentos, um referente aos fornecedores e o outro para mandar para o cliente dele, o resultado dele. Então, o desempenho do fornecedor é o fornecedor que deve preparar esses cálculos, levantar esses dados e fornecer esses dados para o cliente, né? E manda para o cliente. Aí o cliente faz do processo dele, da empresa dele, faz os cálculos ali e manda para o outro elo da corrente. E assim sucessivamente. Não vai você querer fazer essa avaliação do fornecedor. Ele mesmo tem que fazer. Porque ele já faz isso. Ele é obrigado a fazer. Então, já que ele faz, por que você vai fazer outra vez? Não precisa desperdiçar recursos aí e energia, né, desnecessariamente. Ok? O que mais que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre a segunda parte. Vamos ver o que é a segunda parte, então, em detalhes. A segunda parte é a avaliação do sistema da qualidade. Não o certificado, porque o certificado já está avaliado pela certificadora. Não é mesmo? Então vamos lá. Então nós temos lá, nós vamos apresentar daqui a pouco um questionário que tem, esse questionário tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, onde tem todos os requisitos do sistema de gestão da qualidade, e essas colunas é onde você vai colocar a avaliação que você vai fazer do seu sistema. Então, assinale com X a coluna na qual se encontra o sistema de gestão da qualidade da empresa, né? Depois, os itens considerados não aplicáveis à NA não são considerados no resultado final. Os itens assinalados com atende total recebem 2 pontos cada. Isso aqui pode mudar também de organização para organização. Tem organização que usa 039, por exemplo, né? Outras usam 139. Porque mesmo não atendendo, nós vamos ver aqui daqui a pouco, mesmo não atendendo, ele pode ainda marcar algum ponto. Tem empresa que adota isso. Então, sistemas assinalados atende total recebe 2 pontos, os itens assinalados com atende parcial recebem 1 ponto cada, e os itens assinalados não atende 0 ponto cada. Então, esse é um critério assim, bastante severo, né? Mas ele é válido, né? E muito usado, né? Então você vai mandar o pedido, você vai mandar a carta para o seu fornecedor e ele vai seguir esse trâmite aqui. Ele pode seguir para ele mesmo, para a organização dele e para os fornecedores, né? Vamos ver agora a tabelinha aqui. É um pouco longa a tabela, mas ela se refere aqui, olha, 4 contextos da organização, liderança, planejamento, apoio. Dentro de apoio tem tudo isso daqui, olha. É apoio à execução do trabalho, né? São os recursos, as pessoas, a infraestrutura, o ambiente para a operação dos processos, recursos de monitoramento e medição, conhecimento organizacional, competência, conscientização, comunicação, informação documentada. Depois aqui a parte de apoio ao 7 e o item é a parte de operação. É o planejamento e controles operacionais, requisitos para produtos e serviços, projeto de desenvolvimento de produtos e serviços,
8.4, controle do processo, produto e serviços providos externamente. Aqui é compras. Produção e provisão de serviço. 8.6, liberação de produto e serviço. 8.7, controle e saída de não conforme, de produto não conforme, né? 9, avaliação, desempenho e melhoria. Então essa tabela aqui, ela é uma tabela que ela é referente a todos os itens da ISO 9000. Deixa eu ver aqui. Todos os itens referentes à ISO 9000. E um minutinho. Aí. Não cabe aqui, nós temos 1 hora, agora já temos só 40 minutos. Então não cabe aqui explicar todos esses itens aqui. Isso aqui, a própria organização, a própria organização que vai aplicar esse questionário já deve conhecer o conteúdo de cada um desses itens aqui. Então, no caso aí, será um treinamento adicional. Mas o fornecedor também deve conhecer. Se ele não conhece isso, ele já não vai ser já não demonstra uma fidelidade, um compromisso, né, com a qualidade, você vai ficar inseguro de confiar nesse fornecedor, né? Porque ele deve conhecer tudo isso daqui. Tem coisas aqui que qualquer empresa, uma empresa que está sobrevivendo, que tem lucro, de certa forma tem lucro, ela já atende pelo menos 50% disso daqui. Mas aí você vai falar de pessoas, por exemplo, vamos falar de competência das pessoas, de conscientização, nem sempre elas estão preparadas para desenvolver um sistema de gestão. Então, o treinamento em todos esses itens aqui é muito necessário, né? Começando pelas pessoas, eu estou falando só das pessoas, né? Você vê pessoas que não têm os treinamentos necessários para executar suas tarefas, né? Tem até pessoas responsáveis que não sabem como avaliar, como acompanhar a qualidade do trabalho das pessoas. Então são coisas que vão sendo, gradativamente, elas vão sendo corrigidas, né? Nós vamos falar da infraestrutura. A infraestrutura é tudo. Desde que você abre o portão da empresa até a diretoria lá no último andar. Antigamente era no último andar, agora nem tanto. Mas essa infraestrutura, ela envolve tudo. Ela envolve aí, a parte física, né, da empresa, o imóvel, né, as instalações físicas, envolve instalações elétricas, hidráulicas, todo tipo, informática, envolve transporte, o que mais? As pessoas, obviamente, as máquinas, né, matéria-prima, envolve matéria-prima, e processos, envolve documentação, tudo isso faz parte dessa infraestrutura. É um item dos mais importantes, porque se você não tem, se o teu fornecedor não tem uma infraestrutura adequada para te atender, você vai estar prejudicado. Então existem casos que quando você faz a avaliação dos fornecedores, você começa a descobrir o que está faltando. E tem outra coisa, não adianta ele colocar aqui, por exemplo, tem a coluna não aplicável, tem a coluna que atende total, que marca 2 pontos cada, tem a parcial, que marca 1 ponto, e aqui não atende, marca 0 ponto, né? E aqui isso é uma coluna para evidências, né? Não vem ao caso. Mas não adianta ele marcar tudo aqui, marca tudo 2, vai chegar lá no fim, dá 100%. E beleza, deu 100%, né? Aí deu 100%, só que no primeiro lote que ele recebe, daquele fornecedor que ele acabou de avaliar, vem uma peça não conforme. E aí? Chegou, deu 100%. O relatório está dizendo que ele está 100% com o sistema de gestão lá aprovado.
Ele não é certificado, mas ele está aprovado por ele, autoavaliado. Aí chega lá um lote de produto não conforme. Ou não chega no dia certo. Ou entrega no endereço errado. Qualquer coisa. Ou danifica o produto durante o transporte porque eles esqueceram de colocar ou não tinha uma lona para colocar em cima do caminhão para carregar as peças. Choveu, pronto, molhou, estragou todo o produto. Quando chegar lá, não pode usar. Então, são detalhezinhos assim que você, na prática, você vai perceber. O cara colocou 100% lá no questionário, avaliou como 100%, e no dia a dia você começa a receber reclamação, que o fornecedor não está fazendo a coisa conforme deveria, porque dentro de um sistema, por exemplo, você vai fazer a entrega com um caminhão sem lona, né? Muita gente já viu isso acontecer, né? Até os funcionários ficam indignados. Então eu ia sair botar a lona, mas aí estava com pressa, aí o meu chefe mandou, o motorista falando, né? O meu chefe mandou ir desse jeito mesmo, que ele olhou para o céu, viu que não vai chover não, chega no meio do caminho chove. Então, é um exemplo bem simples, né? Mas isso vale para uma máquina também que não está dando a capacidade necessária. Está produzindo ali no limite, quase produzindo peça não conforme, e ele está usando a máquina. Ele não faz estudo estatístico, por exemplo. Mas quando ele faz a avaliação no questionário, ele diz que faz os estudos estatísticos, faz o controle de medição, tem instrumentos calibrados. Quer dizer, para ele está tudo em ordem. Mas na entrega dá um problema, aí a coisa fica chata, né? Complicada, né? Então esse é o questionário de avaliação do sistema de gestão da qualidade. É um trabalho, assim, complexo, requer estudo, requer ações bastante necessárias, né, para tudo isso. Mas é uma coisa positiva, é uma coisa que as empresas que são certificadas, muitas das que são certificadas hoje, já tiveram dificuldade no passado e hoje, e não queriam, muitas vezes não queriam, né? Teve caso que eu tive que desistir da consultoria porque o dono, ele só falava, não fazia nada. Então, aí não adianta eu ficar trabalhando com uma pessoa que não faz aquilo que precisa fazer. E muitos fecharam, né? Infelizmente. Então tá aqui, tem todos os requisitos aqui. Para quem gosta de estudar, o sistema de gestão da qualidade é fundamental para qualquer organização. Então agora vamos lá para a planilha, só ver a planilha para como se faz esses cálculos aí, rapidamente, né? Então dentro da planilha que eu mostrei agora, o que aconteceu? Nós vamos verificar que os critérios aqui já estavam definidos. Planilha para cálculo do valor de G, que é o grau de atendimento. A fórmula para cálculo de G. N é o número de itens avaliados. A soma de A é a quantidade de itens não aplicáveis. A soma B é itens atendidos vezes 2. A soma C, a coluna C, né? Itens atendidos vezes 1 e a soma da coluna D, itens atendidos vezes 0. Onde N vai ser igual a, são 14 pontos numa coluna, 7 na outra, 2 na outra, menos 1 da outra. No total são 23 é o número de questões que sendo avaliada. Uma só fora, que eu vi na tabela, tá, é a 8.3, que é de controle de projeto. O TB é o total de pontos que atende, são 14, né, no caso aqui, 14 vezes 2, são 28. O TC é o total de pontos para atender parcial, que são 7, aqui no segundo aqui são 7, vezes 1, dá o 7, e o TC é 0, né? Somando tudo lá, a PP aqui, que é o máximo de pontos possíveis, o PP é igual ao N, que são 23, vezes 2, que é a pontuação máxima, que seriam 46, um total de 46. Né? Aí aplicando a fórmula aqui, o grau de atendimento então fica igual. O TB, que é 28, mais o TC, que é 7, mais 0,
dividido por PP. Então, 28 mais 7 mais 0 dividido por 46 vezes 100. Dá 76,1%. Né? Então, calculou já o grau de atendimento do sistema de gestão, lá do questionário. Aí vem o critério. No critério que você vai decidir o que vai acontecer. Então, se esse G der maior ou igual a 95, ou a empresa for certificada, enviar cópia do certificado do sistema da qualidade, se certificada, e não requer-ação. Quer dizer, se a empresa for certificada, manda um certificado, não precisa nem responder. Agora, se ela não for certificada, ela responde. Se der mais de 75, não precisa ação. Só que não pode mandar produto não conforme. Lembro do exemplo que eu dei na transparência passada, né? Transparência, isso não existe mais, viu? Isso é coisa do passado. Se o G for menor do que 95 e maior ou igual a 85, se estiver aqui entre 85 e 95, ele envia um cronograma de implantação do sistema da qualidade atualizado a cada 6 meses e um plano de melhoria. Continua fornecedor, mas ele vai ter que mandar, quer dizer, pelo critério que pode ser, a empresa define, né? São 6 meses, 1 ano, 3 meses, as porcentagens aqui também, não existe um padrão para isso, né? No caso aqui, deu quanto? 76,1, deu nessa faixa aqui, ó, deu menor que 85 e maior ou igual a 50. Então, enviar um cronograma de implantação do sistema da qualidade atualizado a cada 3 meses. Ah, beleza. Faz o cronograma e cada 3 vezes vai mandando. Quando tiver completo, aí pede outra avaliação. Ah, mudei de faixa, estou na segunda. Aí terminou a segunda, mudei de faixa, estou na primeira, mas ainda não sou certificado, responde o questionário. Até que chega um dia, ele resolve se certificar e apresenta o certificado, não precisa responder questionário. O questionário da qualidade, a parte 2. O resto tem que fazer. E se o G for menor do que 50%, fornecedor não qualificado. Então ele envia um cronograma de implantação, se ele quiser continuar se candidatando, ele envia o cronograma de implantação do sistema da qualidade para certificação em 1 ano. E candidatar-se novamente. Isso se for à vontade dele, que seja feito isso. A terceira parte. Tem fornecedor que é assim mesmo, começa lá no 50, vai para a faixa do 85, para o 95 e até maior que 95. Muitas vezes consegue fazer isso em um período até bem curto. Hoje, antigamente que eu estou falando é bem assim, uns 20 anos atrás, né? O prazo para implantação de todo esse sistema, o prazo de implantação para todo o sistema é de aproximadamente 2 anos. Que envolve investimentos também, a parte de metrologia, envolve muito investimento, as máquinas envolvem investimento. Então, muitas empresas já tinham tudo já mais ou menos num nível já aceitável, né? Mas não são todas, né? Quer dizer, até empresas que estão em dificuldade e tiveram, mas mesmo assim lutaram e conseguiram a certificação. Mas leva 1 ano, no mínimo 1 ano, né? Para quem está no 0, é 1 ano. Não esquecer que 0 já é 50% do sistema, porque se não tiver 50%, a empresa não fecha. Não tem como trabalhar, né? Então, a próxima parte é uma das partes mais críticas que tem. Nós vamos ver agora, peraí. Que é a parte de legalização da empresa, né? Vamos ver aqui. Essa também é um item bem bastante, vamos dizer, sério, né? É a avaliação da situação legal da organização. Aí vamos falar uma declaração de compromisso, na verdade, né? Não é um documento assim, um documento obrigatório e legal. Mas se você quer ter certeza que você está com um bom fornecedor, pede essa declaração para o teu fornecedor. É só de compromisso.
que é onde ele diz, né? Ele vai declarar, né? Declaramos que atendemos a todos os diplomas legais, políticas, códigos, leis, decretos, entre outros, né? Diplomas federais, estaduais, municipais, também entre outros, porque existe de classe, de áreas, né? Aplicáveis à nossa organização. Dependendo da região do Brasil, a legislação é variada, né? Na data de assinatura desse documento, e nos comprometemos, essa é a parte mais crítica, vamos dizer, a atender às futuras inclusões, diplomas, alterações ou cancelamento. Quer dizer, qualquer alteração que tiver na legislação por parte que venha de Brasília ou venha dos estados ou dos municípios, desde que as municipais não contrariem as estaduais e as estaduais não contrariem as federais, tudo bem. Aí então essa empresa vai se adequar, né, a atender futuras inclusões de diplomas, alterações ou cancelamentos. Então aí você fica seguro sobre a legalidade da empresa. Essa parte dessa legalização aqui, ela vai envolver aquela parte, a parte normal de toda empresa, né, de licença, de contrato social, mas essa parte não é a parte tão crítica, né? Porque hoje, por exemplo, a parte mais crítica. Alô, Betina? Tudo bem? A parte mais crítica numa empresa hoje chama-se meio ambiente. Então, meio ambiente é o seguinte: tudo que você recebe na sua empresa, que entra na sua empresa, você tem que ter certeza que o fornecedor está cumprindo a legislação ambiental, que todo mundo já sabe que é um problema, né? Porque o Brasil tem leis assim fantásticas a respeito do meio ambiente. Realmente é reconhecido internacionalmente, né? O sistema brasileiro começou lá em 1972. Desde lá tem código florestal, código de águas e um monte de coisa importante para o meio ambiente, coisa que nem países europeus têm. Mas é uma coisa que está pegando demais a parte ambiental. E às vezes a gente não sabe nem se o fornecedor está dando um correto destino aos resíduos industriais. Barbosa, tudo bem? Obrigado pela presença, né? Então, a destinação de resíduos industriais, por exemplo, aquele óleo de máquina que vai jogar fora, joga no riozinho. Não. Isso daí tem que ter um destino. E se pegar, se alguma denúncia, normalmente hoje é denúncia, né? Se vem denunciar, isso daí vira uma confusão e pode até fechar a empresa. E se for o seu fornecedor, imagina, de repente fecha o teu fornecedor. E aí, o que você faz? Você vai ter que sair correndo atrás de outro fornecedor para conseguir fazer dar conta da produção. Porque o teu cliente está esperando, né? E isso daí tem que correr muito bem. Então, essa parte ambiental, aquela parte legal de contador tudo bem, ele quer que a empresa funcione, está rodando, está tirando nota fiscal, não sei o que, tá tudo bem para ele. Mas a parte ambiental não, a parte ambiental fica muito a parte, né, da empresa. Tem alguma pergunta, pessoal? Hoje a nossa live é mais rápida, né? O pessoal chegou meio atrasado aí, mas nós estamos falando, eu vou disponibilizar, além dessa live que vai ficar disponibilizada no Instagram, além disso, ainda eu vou colocar a apresentação, vou colocar a apresentação também disponível lá, para impressão, porque vou colocar lá no feed, no feed. Tudo bem, pessoal?
Queria agradecer aqui, agora eu lembrei. Eu queria agradecer aqui uma cliente minha que me deu uma inspiração para fazer essa apresentação, porque ela estava precisando fazer uma... Eu não pedi, infelizmente eu não pedi autorização para ela, para citar o nome dela e da empresa dela. Mas ela pediu para que eu atualizasse toda essa parte aqui de avaliação de fornecedor. Já é uma empresa certificada, tudo, né? E ela queria que eu fizesse uma revisão da documentação para ela. E eu fiz a revisão, e essa parte, essa que eu estou apresentando, já é aquela que eu mandei para ela, já revisada, já com algumas melhorias, né, algumas correções e tal, que eu vou mandar também para ela, vou mandar a live para ela assistir lá. Ela, quem sabe, pega mais alguma coisa da... Mas infelizmente eu esqueci de pedir autorização dela para citar o nome dela e citar o trabalho que eu fiz para ela. Isso aí ela é uma cliente de mais de 10 anos já. Aí parou tudo nessa pandemia aí, ficou tudo distante, paramos, não pudemos mais conversar, quase nada, né? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou encerrar. Gostou, Betina? Obrigado. E fica disponível aí, viu? Para alguém que pegou o comecinho, assiste aí o que vai ficar gravado. Tá bom? Então, até a próxima semana, então. Se alguém tiver alguma sugestão sobre algum assunto, porque para mim é o seguinte, você falou um assunto, eu vou correr atrás, tá? Preparo o material e apresento para vocês. Tchau então, pessoal. Até a próxima. Beleza. Boa semana a todos. Não esqueça de fazer inscrição no EAD da Paradigma, hein? www.ead.sgqa.com.br. Lá nós temos 5 cursos disponíveis já. Espero até o final do ano ter mais uns 3 aí. Tá bom? Tchau.